medo, o pavor e terror do jovem casal era simplesmente inimaginável. Cinco horas da tarde em uma linda região brasileira. Mais um passeio do casal de namorados que adorava viajar à procura de aventuras no interior do Brasil. Ézio e Lu. Depois de passarem por uma linda cidade, eles pararam frente a uma placa que dizia: Velho Cemitério, 2 quilômetros. Lu olhou para Ézio e murmurou pedindo que fosse dar uma olhada, pois adorava cemitérios velhos. Ézio não pensou 2 vezes. Tentando satisfazer a namorada, virou o carro na direção da estradinha que a placa apontava e saíram. Poucos minutos depois, a estrada acabou frente a uma velha cancela e um longo e alto muro caindo em pedaços. Realmente extraordinário, murmurou Lu, olhando para a entrada, que mais parecia com um cenário de filme de terror. Mas uma aventura começava. O sol entrava. O cemitério era enorme. E apesar do abandono, desprezo e destruição, ainda possuía vestígios da importância e riqueza dos velhos e esquecidos residentes. Ézio e Lu pegaram a filmadora, 2 lanternas e pouco a pouco foram avançando por meio de mato, buracos e catacumbas destruídas. Cada sepultura, cada nome, cada data, cada detalhe das catacumbas era objeto de admiração e comentários. A luz do dia desaparecia. A escuridão da noite chegava. Depois de andarem por vários minutos, Lu parou e, apontando para uma das catacumbas mais afastadas, disse que havia alguém vestido de branco e olhando para eles. Ézio olhou e, como não viu nada, disse para Lu não se preocupar, pois com certeza devia ter sido apenas truque da sua imaginação. Quem vai estar por aqui a essa hora? Comentou. E seguiram caminhando. Lu continuou reclamando que o mesmo vulto continuava aparecendo cada vez mais próximo. Mas quando Ézio olhava, ele já havia sumido. Pare de tanto medo, disse ele, subindo a uma catacumba, gritando e perguntando se alguma alma ainda penava por ali. O silêncio era total. Para sossego e tranquilidade de Lu, nenhuma alma respondeu. E seguiram em direção aos fundos do cemitério. A escuridão da noite chegou e tudo o que eles podiam ouvir agora era o pouco iluminado pelas 2 lanternas e a filmadora que possuíam. Ao chegarem no que parecia ser a última fileira de sepulturas, Lu resolveu fazer a mesma burrice do namorado. Subiu em uma das catacumbas e perguntou se havia ou não algum espírito perambulando por aquele lugar. E esperou. Outra vez ninguém respondeu. E mais uma vez ela provocou, gritando que se o vulto branco que ela havia visto ainda estivesse por ali, que aparecesse e deixasse ser filmado. E naquele instante, as baterias das 2 lanternas pifaram, assustando e diminuindo ainda mais a pouca iluminação que possuíam. Ézio e Lu sacudiram e bateram as lanternas, tentando acendê-las uma vez mais, porém não foi possível. Agora, somente restava a pobre e pouca iluminação da filmadora que necessitava usar para clarear o caminho de volta ao carro. E começar a voltar. Se com a claridade do dia e das lanternas já era difícil, imagina agora com a escuridão da noite e quase sem iluminação. Mas não havia outra maneira. O jeito era caminhar como podiam e o mais rápido possível, antes da filmadora também pifar.
Poucos passos depois, os dois foram assustados por ruído de passadas, como se alguém caminhasse entre outras catacumbas, perto deles. Parados e espantados, olharam naquela direção, mas não viram ninguém. Talvez algum animal, murmuraram, apressando o passo. As passadas continuaram. De repente, Ézio parou assustado, olhando para a tela da câmara e para as catacumbas à sua frente, sem entender o que via. Um estranho vulto branco que, inexplicavelmente, somente aparecia na tela da filmadora. E, para pavor ainda maior dos dois, o vulto parecia caminhar na direção deles. Que horror! Sem pensar duas vezes, Ézio e Lю dispararam na carreira por entre outras fileiras de catacumbas e em direção à saída. E correram, tropeçando, caindo, chorando e gritando de dor e pavor, até chegarem próximo à entrada. E quando pensaram estar livres daquela assombração e que o pavor havia ficado para trás e terminado, eles ouviram aterrorizados uma estranha voz. Morte. Parado na cancela do cemitério estava o mesmo vulto que apareceu na tela da filmadora. O mesmo vulto que Lyu reclamou. Um estranho vulto branco e cadavérico que parecia esperar por eles, bem no meio do caminho. E agora? O que vamos fazer? Perguntou Lyu apavorada, chorando e agarrada ao braço de Ézio. Mas antes de Ézio responder, várias outras vozes murmuraram às suas costas e de uma maneira horripilante a mesma palavra: morte. O pavor, o medo e terror de Ézio e Lyu era simplesmente inimaginável. De um lado, as passadas e as vozes se aproximavam. Do outro, o vulto bloqueava a única saída daquele velho e agora apavorante cemitério. Eles não sabiam o que fazer. Porém, numa explosão de medo e desespero, decidiram enfrentar a melhor opção: o vulto da saída, sem importar com o que podia acontecer. E correram na direção dele, com os olhos fechados e gritando como loucos. E tudo escureceu. Minutos depois, eles acordaram do lado de fora do cemitério. Arranhados, cortados, ensanguentados, porém salvos. O vulto, as passadas e as vozes já haviam desaparecido. Graças a Deus. Ao chegarem no fim da estradinha, algo chamou a atenção do casal. A placa, que antes indicava somente a existência do cemitério, agora possuía uma outra frase: obrigado pela visita. Te cuida e muito obrigado.